Olá a todos! Vamos hoje à oposição Câncer-Capricórnio. Câncer, que é um signo de água, é o signo oposto a Capricórnio, que é um signo de terra. Então hoje eu vou falar do signo, ou seja, de traços da sua personalidade. Os planetas nos signos, eles indicam traços da nossa personalidade. Os signos significam traços da nossa personalidade. Eles trabalham dentro da nossa personalidade, dentro da nossa maneira de se expressar. Então, se você tem planetas em Câncer que se opõem a planetas em Capricórnio, então esse vídeo é para você. E por que eu estou falando que se opõem, visto que os signos já se opõem? Você pode ter um planeta em Câncer e você pode ter um planeta em Capricórnio e eles não estão em oposição. Eles apenas podem estar em signos opostos. A oposição é quando esses dois planetas têm uma linha entre eles que liga esses dois planetas. Ou seja, eles estão numa determinada distância, que quando você olha para o seu mapa, você vê essa linha. Então, se existe essa linha, existe conflito, existe resistência, existe uma certa natureza combativa, existe a necessidade de expressar ora um planeta, ora outro planeta. Existe necessidade de equilibrar esses dois planetas que estão em oposição. Então, se você tem simplesmente um planeta em Câncer e um planeta em Capricórnio que não estão em oposição, ou seja, não tem essa linha, então esse vídeo não é para você, não é para uma questão sua que você tem no seu mapa entre Câncer e Capricórnio, tá bom? O planeta em Câncer, ele vai ter uma característica canceriana, o planeta em Capricórnio vai ter uma característica capricorniana, mas a oposição é que vai mostrar se há desafio entre esses planetas, ok? Vamos lá. Então, se você tem qualquer um dos planetas pessoais oposto um com o outro, ou então no signo, né, de Câncer e de Capricórnio, não considerando o signo dos planetas transpessoais, ou seja, Urano, Netuno e Plutão, a gente não vê por signo, a gente só vê por casa. Os demais planetas a gente vê sim por signo. Então, estamos falando de Câncer e Capricórnio. Por exemplo, se você tem Plutão em Câncer, então você não vai interpretar Plutão em Câncer. Mas se você tiver Plutão em Câncer em oposição ao Sol em Capricórnio, aí sim. Aí você vai interpretar o quê? O planeta que está em Capricórnio. Porque Plutão em Câncer, ele é da geração de Plutão em Câncer. Você não vai interpretar por signo, seja em Capricórnio ou seja em Câncer. Você não vai interpretar Urano, Netuno e Plutão por signo, tá? Mas você vai considerar ele. Vamos supor, você tem uma oposição entre Urano em Câncer e Lua em Capricórnio. Você tem a sua posição, esse vídeo é para você, só que você não vai interpretar Urano por signo, somente o outro planeta que faz essa oposição com um transpessoal, né? Então isso eu já falo em todos os vídeos, porque planetas geracionais não são interpretados por signo, uma vez que eles são da astrologia mundial, pertencem a uma geração inteira. Então, começando aqui, a questão do Câncer Capricórnio. O signo de Câncer é um signo de água, e por ser um signo de água, ele tem uma característica voltada para uma sensibilidade. Os cancerianos são muito voltados para a família, eles são muito voltados para as suas emoções, eles têm uma questão emocional muito intensa, muito forte. E as questões familiares, as questões que estão relacionadas às suas raízes, à sua história, né? Isso é muito importante para os cancerianos. Então, veja o planeta que você tem no signo de Câncer, né? Tirando Urano, Netuno e Plutão, qualquer outro planeta, e você vai dar o tom desse planeta a esse signo. Se o signo é da personalidade, essa sensibilidade faz parte da sua personalidade. Agora, vamos supor, você tem uma Vênus em Câncer, então essa sensibilidade passa pelos relacionamentos, porque Vênus é um planeta relacionado aos relacionamentos. Se você tem uma Lua em Câncer, que está em domicílio por signo, esse signo de Câncer, ele vai colorir a sua Lua, ou seja, vai trazer as suas emoções algo de muita sensibilidade, algo muito imaginativo, né? A Lua é muito imaginativa e o signo de Câncer também tem uma questão bastante sensível e criativa.
Então, se você tem Marte, as suas ações, o seu desejo, a sua vontade, está mais relacionado à autopreservação, ao cuidar, a ter necessidade de cuidado, proteger. Então, a característica do signo de Câncer é cuidar, proteger, tem um lado introspectivo, sensível, né? Que tá relacionado à esfera emocional. Então, você vai colocar o tom do planeta, a característica do planeta que está nesse signo, para que você possa interpretar o signo. Então, como estamos falando dessa oposição por signo, e o próximo vídeo será por casa, então, por enquanto, a gente está falando de signo. Então, se você tem essa oposição no seu mapa, então você vai, o signo de Câncer, o planeta que está em Câncer, ele vai se opor ao planeta que está em Capricórnio, e que quando está em Capricórnio, a característica de Capricórnio já é mais voltada para quê? Para um autocontrole. O signo de Capricórnio tem uma relação com o autocontrole, tem um signo regido por Saturno, né? Então ele tem uma relação com certas exigências, autoexigências, exigências dos outros em relação aos outros, crítica. Esse autocontrole, ele está relacionado ao planeta que você tem em Capricórnio. Ele é mais racional, né? Os planetas, os signos de terra e planetas em signo de terra, como é Capricórnio, ele tende a usar esse signo de uma maneira mais racional, né? Tentando controlar a sensibilidade. Então, um clássico da oposição entre Câncer e Capricórnio é a sensibilidade e o controle dela. Então, se você tem uma oposição entre o planeta em Câncer e o planeta em Capricórnio, você vai pegar o tom desse planeta e você vai entender que esses dois planetas, eles se relacionam de uma maneira em que vai fazer com que você, ora, tenha muita sensibilidade e se critique por isso, ora, você tenha muita racionalidade e se critique por isso. Por exemplo, meu caso, eu tenho Sol em Capricórnio e Lua em Câncer, eu nasci na Lua cheia, né? Sol e Lua em oposição indica pessoas que nasceram na Lua cheia. Sol e Lua em conjunção indica pessoas que nasceram na Lua nova. Então, para uma pessoa que tem Sol em Capricórnio e uma Lua em Câncer, como é o meu caso, há uma dicotomia, há uma mudança, há um desafio que eu tenho que enfrentar entre ser racional demais, prática demais, e ser emotiva demais e ser sensível demais. Então, quando eu sou sensível demais, eu posso achar que aí eu já estou interpretando para todo mundo, né? Eu posso achar que a pessoa que tem Lua em Câncer pode achar que quando é sensível demais deveria ter sido mais dura, e a pessoa que tem o Sol em Capricórnio, quando é duro demais ou quando é rígido demais, acha que deveria ser mais sensível. Então, essa pessoa pode ser criticada por isso, sobretudo na adolescência, quando a gente ainda está formando a nossa personalidade, e os signos são da personalidade. Então, os planetas nos signos, eles estão sendo elaborados no processo da infância e início da adolescência, e quando você adquire a sua personalidade mais completa, quando você já se conhece mais, é claro que essa oposição ela vai tomando um tom diferente, que é o tom da maturidade. Então, a oposição que traz tendência à imaturidade, ou seja, à reatividade, a colocar a culpa nos outros por algo que nos acontece. Pessoas que têm muitas oposições no mapa têm essa tendência, mas isso não é uma regra, isso vai depender o quê? Da maturidade do espírito. Quanto mais maduro é o espírito. E o que é maturidade do espírito? É quantas vezes a pessoa já veio, já encarnou, já viveu, já usou dessas características de uma maneira mais produtiva para a sua vida. E há uma maturidade do espírito também. A partir do momento que você encarna, que você vive e que você vai aprendendo a lidar com as suas próprias dificuldades. Então, essa questão de uma rigidez de Capricórnio, né, de uma necessidade de mostrar, não é nem de mostrar, de ter uma ascensão social no sentido de uma responsabilidade social, de uma produção para a sociedade, de um dever, né? O Capricórnio tem muito esse senso de dever para com a sociedade. Em oposição a Câncer, que o seu senso de dever é em relação comigo, com as minhas emoções, com os meus familiares, com a defesa daqueles que eu amo, daqueles no qual eu estou ligado por um laço de necessidade, por exemplo. Então, a necessidade de Câncer é uma necessidade de bem-estar que parte do convívio familiar,
que parte da estrutura de raiz, que parte da estrutura de base. Então, o signo de Câncer indica que você tem uma estrutura de base, todos nós temos uma estrutura de base, mas esse planeta em Câncer faz com que essa sua estrutura de base, ela seja ou não importante para você. Se você tem planeta em Câncer, é porque essa estrutura de base, ela vai ser confrontada por aquele planeta que está lá em Capricórnio. Então, você vai se importar mais, há uma tendência para a pessoa se importar mais com aquilo que as outras pessoas pensam a respeito da sua sensibilidade. E o signo de Câncer é tradicionalmente conhecido como aquele que não se preocupa muito com isso. É como aquele que tá sob o estado emocional mais alterado, a pessoa vai e não quer saber quem tá ali, né? A pessoa vai... Eu já até citei aqui em alguns desses vídeos que eu faço sobre Câncer, né? E que por eu ter essa oposição, quando eu era garota, que eu comecei a entrar no mercado de trabalho, Capricórnio, né? Eu comecei muito cedo. Então, quando alguém me chamava atenção por algo que eu não sabia, aí eu chorava, abria o berreiro. Ou seja, o Câncer não tem muito filtro quando tá sobre o domínio de uma emoção, tá? Mas essa oposição, depois, com a maturidade, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos. Então, com essa maturidade, com o desenvolvimento, não digo nem com o conhecimento da astrologia, não, que eu só vim saber isso depois, né? Então, eu comecei a astrologia com 24 anos. Então, com a maturidade mesmo, com o fazer, com o trabalho, com as atividades laborais, com a maturidade, né? Com o autoconhecimento que a gente vai adquirindo na vida, a pessoa já vai aprendendo a controlar e já começa a perceber que não há necessidade de se expor tanto. Não que seja errado, veja, não é uma questão de ser errado ou certo, mas é necessário que a gente tenha um controle emocional. Então, quando alguém entra em embate direto com a pessoa que tem a oposição Câncer-Capricórnio, e essa pessoa ainda não está preparada o suficiente emocionalmente para lidar com o mundo lá fora, né, com a vida social, com o trato social, essa pessoa se recolhe. Alguns se recolhem, outros abrem o berreiro, outros ficam na família muito tempo e custam para entrar no mercado de trabalho, ou então aquela pessoa que fica muito voltada, a minha família, ela é tão importante que eu vou ficar nela e eu vou ficar sob a proteção ali das asinhas da galinha, né? E ficar ali, né, naquele estado eterno de ovo, né, de pintinho. Então, você precisa sair do ovo, você precisa sair, né, romper a casca e entrar para a vida. Então, o planeta em Capricórnio pede que você entre para a vida, pede que você assuma os seus deveres enquanto cidadão, enquanto pessoa, dentro da sociedade, mas que você mantenha preservadas as suas origens, a sua sensibilidade. Né? Não é para que você perca a sua sensibilidade. Veja, se há uma oposição, a sua sensibilidade ela precisa ser desenvolvida e se há um planeta em Capricórnio, o seu senso de dever, de responsabilidade, a sua maturidade, a sua sabedoria, que é a característica de Capricórnio, por ser regido pelo planeta da sabedoria, Saturno. Então, a sua sabedoria também precisa resplandecer, você precisa também descobrir. Então, você precisa exercer um controle, Capricórnio, sobre as suas emoções, mas você também precisa sensibilizar, refinar esse controle para que você não se torne uma pessoa chata, crítica, exigente e moralista. Né? Então, o Capricórnio tem essa tendência, né? O Saturno é o grande disciplinador. O Saturno, ele poda, ele é o minimalista do zodíaco, né? Ele poda os excessos. E o canceriano é aquele que necessita de cuidados, necessita proteger e ser protegido. Câncer protege para ser protegido. Saturno, ele protege porque é dever proteger. Saturno está relacionado ao dever, Câncer está relacionado à necessidade. Então, esses planetas que você tem em oposição, eles estão em conflito entre o dever e a necessidade. Então, quantas vezes você sai para trabalhar? Estou falando você que tem oposição Câncer-Capricórnio. Você sai para trabalhar e pensa assim, ai, deixei meus filhos em casa. Ai, como é que está o pessoal lá em casa? Aí fica ligando. Eu não estou dizendo que tem que ser necessariamente assim, mas então você pensa assim, não, e todo mundo lá em casa diz que eu tenho que diminuir a minha carga horária, eu trabalho muito, eu não tenho tempo de
de cuidar da família, aí as pessoas jogam isso na sua cara, você tem uma oposição, você atrai o quê? Aquilo que você tem dificuldade de conciliar. Por que você tem dificuldade de conciliar? Porque você tem uma linha ali, e essa linha qual é? É a linha da oposição. Você precisa conciliar a sua necessidade de estar em família ou a necessidade dos seus familiares que vão te cobrar, e você precisa conciliar a sua necessidade de ter a ascensão social. Essa ascensão social não é tanto relacionada à fama, não. Até pode ser, porque a casa 10 no qual Capricórnio rege é uma casa de fama, mas é uma fama vinda do dever. Você tem fama por quê? Porque você cumpre um dever bem cumprido. É diferente da fama de leão, do brilhantismo, né? Dos holofotes, não é esse tipo. Né? Então você tem necessidade de dever, você tem necessidade de ascensão social que passa por uma prática, por um viés prático, mas você também tem necessidade de família. Então, às vezes, você está trabalhando demais, a sua família reclama. Ou então você mesmo sente, nossa, eu não estou me dedicando tanto. Viu, isso está acontecendo porque eu não estou em casa, porque eu não estou prestando atenção, porque eu não estou me dedicando o suficiente. Ou então você fica, nossa, eu vivo só para minha família, vivo para todo mundo aqui em casa, eu cuido de todo mundo aqui e eu tenho necessidade de estar protegendo, de estar cuidando, mas ao mesmo tempo eu também tenho necessidade de ser capricorniana no sentido de conhecer, né, de lidar com as pessoas lá fora, com as pessoas que não são as pessoas da minha família, as pessoas que não são as pessoas no qual eu tenho necessidades mais básicas relacionadas às minhas raízes. É muito parecido, claro, com a casa 4 e com a casa 10, esse vai ser o próximo vídeo. Mas quando você tem planetas no signo, mas não tem nessas casas, você tem planetas em Câncer, em Capricórnio, mas não tem nada entre a 4 e a 10, isso fica mais como um sentimento, é mais leve. Isso funciona de uma maneira mais leve. A oposição por signo, ela é mais leve do que uma oposição por casa. Então, você pode ficar com um sentimento assim, eu gosto muito de ficar em casa, eu gosto da minha família, eu gosto do aconchego da minha casa, eu gosto da minha casa no mimimi, do meu jeito, e eu gosto de ficar mimimi com as pessoas que são os meus familiares, com os meus filhos, com meus pais. Mas eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que cuidar da vida, eu tenho que, tem lá as exigências, eu tenho que ficar até tal hora no serviço. Então, você fica mais como que um sentimento, é algo que tem a ver mais com a sua personalidade. É diferente de uma exigência de uma casa, que as casas são da vida. O signo não, o signo é da sua personalidade. Então, isso fica como um sentimento. É mais fácil de conciliar quando você tem oposição Câncer e Capricórnio, do que quando você tem oposição casa 4 e casa 10. Muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque quando você tem no signo, você muitas vezes faz porque você quer. Então, se você fica muito preso às suas emoções, ao seu passado, porque você dá corda nisso. Você tá dando corda nisso, é da sua personalidade. Aí você fica lá naquela lamúria, na minha infância, uma nostalgia eterna, e fica aquele sentimento de a minha mãe, o meu pai, traz mais apego. O signo traz mais apego, porque tem a ver com as nossas imperfeições. E por que eu tô falando de imperfeições? Porque eu tô falando de oposição, tô falando de desafio. Mas aí você também tem necessidade, né? Puxa, mas eu queria ser reconhecida por um trabalho que eu presto, eu queria ser reconhecida no meu trabalho, eu queria, né? Eu tenho ambição social, eu tenho ambição profissional, eu tenho questões vocacionais que eu gostaria, né? Eu me sinto legal se eu conseguir alcançar determinada coisa. Ou seja, é algo da sua personalidade, você tem necessidade de brilhar em sociedade, necessidade de deixar uma marca sua no mundo de alguma forma. Então, essa sua necessidade, que vem do signo de Capricórnio, vai ser confrontado com a sua necessidade de cuidar, de ser cuidada, e você vai sentir aí essa diferença em relação a isso. Eu não vou falar de mãe e de pai, eu vou deixar para falar de mãe e de pai lá quando eu chegar na casa 4, na casa 10, porque ter planetas em Câncer não necessariamente mostra que você é mais ligado com mãe ou com pai, ter planetas em Capricórnio também não mostra necessariamente que você é mais ligado com mãe e com pai.
Embora o Sol e a Lua sejam símbolos de pai e mãe, Saturno também de pai, mas isso só vai ser falado mais na casa 4, na casa 10, que é o próximo vídeo. Então, por esse vídeo, você tem aí uma dicotomia, você tem uma distância entre as suas emoções, a sua necessidade de proteger e ser protegido e a sua necessidade de se lançar no mundo, assumir responsabilidades na vida. Então é isso que você precisa equilibrar, porque você tem essa oposição. E como sempre, eu gosto de citar aí algumas oposições para ficar mais fácil a interpretação. Você tem o Marte em Capricórnio, você tem uma Lua em Câncer. Então você tem uma Lua em Câncer, em domicílio por signo, você é sensível, você gosta da sua família, você quer proteger a sua família, você tem necessidade de estar ali naquele clã, mas ao mesmo tempo você tem uma oposição com Marte lá em Capricórnio. Você tem o quê? Você tem desejo de ser reconhecido. O Marte é aquele que tem um ego bastante inflado, né? O Marte é aquele da ação, do desejo, da vontade, da iniciativa. Então você tem iniciativa social, você tem vontade de resolver as questões sociais, você tem ambição social, uma ambição prática de chegar lá e fazer, botar a mão na massa, chegar lá e fazer. Eu vou resolver isso aí pro povo, para as pessoas, né? Então você tem iniciativa social, mas você também tem necessidades básicas, necessidades que estão no âmbito ali da sua família, das suas emoções. E veja o que é muito importante, não se esqueçam, eu não tenho falado isso em todos os vídeos. Nós temos a interpretação do planeta no signo, do planeta na casa, da oposição Lua-Marte. Então, a oposição Lua-Marte, por si só, já dá um vídeo, tá? Aí você colocando ela em Capricórnio e em Câncer, aumenta mais ainda essa interpretação. Então, a oposição Lua-Marte já diz que as suas emoções são muito, elas são muito reativas, você reage prontamente a essas emoções. Então, se você tem uma oposição entre a Lua e Marte, você vai e reage por conta de uma emoção. Você tem uma emoção Lua, você vai e você reage, você tá com raiva, você reage rapidamente, você tá num estado emocional que vem à tona, você vai e age prontamente. Então, o Marte é aquele da iniciativa. Ele faz com que você tenha uma reação emocional forte, né? Tem a ver com reatividade. E o ângulo da oposição já é reativo por natureza. Então, você fica meio impulsivo. É uma das características da oposição Lua-Marte. Só que essa oposição Lua-Marte, ela ocorre no eixo Câncer e Capricórnio. Se você tem Marte em Capricórnio, você vai ficar menos um pouco impulsivo. Se você tem Lua em Câncer, você tem as suas emoções, aumenta aí essa sua sensibilidade, né? Só que você tem uma impulsividade, um pouco menos, mas você tem. E essa impulsividade, muitas vezes, ela ocorre no meio muitas vezes, de trabalho, né? Essa dificuldade dessa oposição Lua-Marte em Câncer, no eixo Câncer-Capricórnio, é quando você tenta, por exemplo, quando você está em público e você se emociona e você tem um pouco de dificuldade em controlar essas emoções aí, né? Porque o Marte, quando ele está sob domínio de uma emoção Lua, né? Ele tende a ser muito efusivo, né? Ele bota aquilo para fora de uma maneira muito mais rápida. Então vamos inverter agora, vamos colocar o Marte em Câncer e botar a Lua lá em Capricórnio. As emoções são mais controladas, Lua e Capricórnio. Mas quando você tá com raiva, Marte lá em Câncer, aí estragou tudo, né? E você já age com uma certa impulsividade. Aí se você botar, por exemplo, também, né, uma Vênus em oposição a uma Lua, também, aí os seus relacionamentos, aí já tem a ver com uma sensibilidade, uma Vênus Capricórnio, você tá mais voltada pro dever do relacionamento, a fidelidade, você tem um controle maior, você quer ter um controle maior sobre o seu relacionamento, mas a Lua tá lá em Câncer, aí a família pode cobrar, o teu companheiro pode cobrar você, que você trabalhe menos, que você se dedique mais à família, Lua em Câncer, e porque você vê nos Capricórnio quer ter uma ascensão social, né? Você quer ter relacionamentos
com as pessoas, você quer ser bem vista, Vênus, né? Tem um lado estético voltado para questões sociais ou profissionais, né? Então tem questões ali voltadas para sua família e para o seu relacionamento, tanto como homem quanto mulher. Se é no mapa de um homem, por exemplo, né, que o símbolo da feminilidade, Lua e Vênus, os dois símbolos da feminilidade no mapa do homem, isso pode indicar também conflito entre a mãe e a esposa, mas isso dentro do âmbito Câncer, Capricórnio. Então tem a ver aí com uma frieza. O Capricórnio tem uma característica de ser um signo mais frio, exatamente por causa da questão do controle emocional. Então, com o Câncer, que é mais que é sensível, que é meigo, que é cuidadoso, então você tem aí uma questão entre cuidar, ser cuidado, e também cuidar do social, pelo dever do social e pela manutenção de uma certa posição social, que também é importante na sua vida, uma vez que você tem que manifestar as duas energias dos dois planetas que estão, um em Câncer e outro em Capricórnio. Um abraço a todos e até o próximo vídeo sobre a oposição entre a casa 4 e a casa 10. Um abraço a todos.